Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus na sua vida, na sua família, amém? Amém. Eu vou aproveitar, como Moisés falou, da reforma, e a gente tem, como ele disse, nós vamos reformar ali embaixo, então é toda a parte do ministério infantil. Então, para isso, nós precisamos ajeitar as coisas do ministério infantil. Então, nós faremos um mutirão no sábado que vem, próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na igreja. Se você, principalmente os homens, se você quiser nos ajudar, que a gente tem que ajeitar, pelo menos tirar as salas. Claro que a gente vai organizar, né? Algumas salas serão usadas ainda, porque a gente vai precisar de ter o ministério infantil, mas tem outras salas que a gente vai aproveitar e já vamos fazer uma limpeza daquilo que precisa tirar, daquilo que precisa jogar fora, daquilo que vai voltar, tirar os móveis. Então nós faremos esse mutirão no próximo sábado, 9 horas da manhã. Então, se Deus tocar no seu coração, por favor, quem está do lado, toca aí. Não, se Deus tocar no seu coração, principalmente os homens que puderem nos ajudar, venha, sábado, 9 horas da manhã, te aguardo aqui. Queridos, nós começamos o tema desse ano sobre, eu não sei se está meio, eu estou sentindo que está meio escuro aqui, não tem problema não, apagado aqui é porque está piscando, Claudinha? Não, a luz? Ou é porque é da transmissão? Está tranquilo para mim, é que aqui na frente está meio escuro de olhar, mas está tudo bem, pode deixar assim. Só estou perguntando, porque estava uma luz piscando essa semana, por isso que eu estou perguntando para a Claudinha, porque não tem galho não. Esse ano a gente tem trabalhado o tema sobre os alicerces, lançando alicerces. Se você é observador ou já viu, lá na frente tem todo aquele banner, esse será o nosso tema do ano. No mês de janeiro, nós trabalhamos a questão do alicerces da palavra, e aí trabalhamos cada domingo uma questão de um alicerce da palavra de Deus. Iniciando agora o mês de fevereiro, nosso tema para o mês de fevereiro é alicerces da fé. Então, todos os domingos nós trabalharemos algum aspecto sobre alicerce e a nossa fé. E como esse é o primeiro domingo, e todo primeiro domingo nós celebramos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Eu pensei, por que não trabalharmos a questão do alicerce da fé, um alicerce da ceia do Senhor? Da gente conversar um pouco sobre a ceia do Senhor. Eu não quero fazer um estudo, embora não deixe de ser, quero fazer mais uma reflexão sobre a ceia do Senhor. Mas por que não? Se a gente está pensando em alicerçar a nossa vida, se a gente está pensando em alicerces e alicerces da fé, por que não trabalharmos um dos nossos alicerces centrais, que é justamente a ceia do Senhor? Se você já é um tempo de igreja, você vai saber que nós temos 2 mandamentos de Jesus Cristo para nós, sacramentos, que é o batismo e a ceia. Esses 2 mandamentos foram nos deixados. Então, quando a gente é perguntado até em relação de as perguntas que tem de concílio, para ordenação, quais são os 2 mandamentos? Batismo e ceia. A ceia é um mandamento do Senhor. E se você já pensou sobre isso, ou já ouviu falar, ou se você vem da doutrina católica, você vai lembrar daquelas duas palavras, a transubstanciação e consubstanciação. Aqui eu estou fazendo só algumas considerações, lembrando do tema, não é sobre isso que a gente vai trabalhar à noite, mas você lembra que a questão antiga era justamente sobre isso. A transubstanciação é a ideia, e aí para você lembrar, transforma, porque a transubstanciação, eles acreditavam que o pão e o vinho se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Existia toda uma mística em cima disso. Então a transubstanciação é porque eles falavam que o pão e o vinho se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Aí depois de um tempo, inclusive foi até Lutero que mudou isso, mudou de transubstanciação para consubstanciação. A consubstanciação, a doutrina da consubstanciação, a palavra significa que 2 elementos conseguem se unificar num elemento só, como se fosse. A ideia da consubstanciação é que o pão e o vinho, de alguma forma, se uniam, se juntavam numa outra substância, que seria a carne e o sangue de Jesus. E aí, depois de um tempo, estudando um pouco mais, a própria teologia reformada percebeu que isso não dá para acontecer. E aí eles começaram a estudar e entenderam então, que na ceia do Senhor, o que nós cremos como teologia reformada, que é a presença real de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós
celebramos a sua presença. Deus está aqui, Deus se faz presente. Nós cremos nisso, mas muitas vezes nós deixamos isso passar, não prestamos atenção no que está acontecendo. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós cremos na sua presença real. E aí a ceia tem dois propósitos, vamos dizer assim. Quando a gente sempre celebra, e se você lembrar do texto de 1 Coríntios, que a gente sempre cita no momento da ceia, é que todas as vezes que o fizerem, todas as vezes que comerem desse pão, todas as vezes que beberem desse cálice, fazer isso em memória de mim. Um dos propósitos da ceia é esse propósito memorial. Nós fazemos isso em memória de Jesus, nós lembramos e trazemos a sua presença real, nós lembramos do seu sacrifício na cruz, nós lembramos daquilo que nos traz o perdão dos pecados, nós lembramos dessa obra redentora de Jesus Cristo, nós nos lembramos também de onde nós estávamos, que nós estávamos perdidos, que nós éramos merecedores da ira de Deus, que nós tínhamos um escrito de dívida que nos era contrário, e que Deus na cruz rasgou publicamente, expôs os inimigos, Ele nos libertou e Ele cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. Então nós fazemos tudo isso em memória, em lembrança, nós trazemos essa memória do que significa essa obra redentora de Jesus Cristo. Mas também tem um outro propósito, não só o propósito memorial, mas o propósito proclamativo. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso também está no texto de 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala, todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós celebramos a ceia, nós proclamamos a morte do Senhor Jesus. Quando nós celebramos a ceia, nós proclamamos para a cidade de Marília, nós proclamamos para os nossos familiares, nós proclamamos para quem participa aqui, nós proclamamos para quem quiser ouvir, que existe um Deus que nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós proclamamos que existe alguém que nos amou, e que tomou o nosso lugar, como nós cantamos, tomou o nosso lugar, pagou um preço altíssimo, e não é que Ele passou a mão na cabeça, tá bom, que meus filhos amaram, não tem problema com o pecado não, vem cá, eu sou Deus, eu criei tudo, eu mandei tudo, eu mudo as regras, não, Deus não passou a mão na cabeça, Deus não quebrou as regras, não. Em Jesus Cristo, na morte de cruz, Ele cumpriu, Ele pagou as plenas exigências da lei. Tinha que alguém morrer por conta do pecado, o salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue não há remissão, precisava de alguém morrer, derramar sangue, Ele tomou o nosso lugar, aquele que passou pela terra, o único sem pecado, mas Ele tomou o nosso lugar. Então existe esse propósito proclamativo, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas a ceia também é um local de comunhão. A ceia, você sabe que para o judeu a mesa é o local de maior intimidade. O momento da alimentação, o momento da refeição, é um momento de intimidade para o judeu. Mesmo porque naquela época as mesas eram baixinhas, e eles se debruçavam à mesa, eles comiam com as mãos. Se você lembrar até na última ceia, quando Jesus fala que vai ter um traidor, eles falam para João, que era o discípulo amado, perguntar para Jesus. É como se ele falasse, você João, e até uns falam que o João estava quase que debruçado com a cabeça no peito de Jesus. Porque como as mesas eram baixinhas, eles se debruçavam até às vezes no cotovelo e comiam com as mãos. E passavam os alimentos uns aos outros com as mãos. Então a mesa é um local para o judeu de profunda intimidade, de profunda comunhão. E aí eu comecei a me lembrar de quantas e quantas vezes Jesus restaurou pessoas, salvou pessoas, restaurou a comunhão ao redor da mesa ou na questão de comida. Se você lembrar dos evangelhos, desse ministério de Jesus conosco na terra, vamos dizer assim, Jesus multiplicou os pães por 2 vezes, estava todo mundo ensinando doutrina, podia falar assim, estou só ensinando, isso aqui é doutrina, é ensino, não tem a ver com comida, não, como que nós vamos alimentar esse povo todo? E multiplica os pães por 2 vezes, se você lembrar, quando Jesus restaura Pedro, ele está numa fogueira assando um peixinho,
E ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, e ele restaura Pedro. Se você lembrar, quando Jesus foi ungido, já num ato, preparando o corpo para Jesus, foi ungido com um perfume caríssimo, ele estava jantando na casa de um fariseu. Se você lembrar, quando Maria chega no meio de um jantar, se debruça aos pés de Jesus e chora, 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 ao ponto de lavar os seus pés com suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos, foi num jantar. Se você lembrar no começo, quando ele vai escolher os discípulos, ele manda preparar um jantar na casa de Levi, e junta lá tudo, e até os seus discípulos são criticados, porque eles comiam sem lavar as mãos. Se você lembrar, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, eles estavam no que nós chamamos da última ceia, Evangelho de João capítulo 13. É impressionante quando muitas vezes Jesus restaura pessoas e restaura a comunhão ao redor da mesa, ou falando de comida. Eu acho até que é por isso que crente come tanto. Já viu, sabe? Porque crente é uma coisa de louco, né? Não sei, já viu crente comer, porque crente diz que não bebe, não usa droga, mas come que é uma coisa. Estava falando, na sexta-feira nós iniciamos, a célula dos adolescentes, foi a primeira célula do ano. Nós pedimos 15 pizzas. E você pensa que o negócio vai ser, é quase que você bota as pizzas na mesa e tem que falar assim, ó, 1, 2, 3 já, porque daqui a pouco você não vê mais nada, é um negócio impressionante. Crente para comida é um negócio de doido. Mas é interessante que até isso criou-se uma teologia em cima disso. Se você depois quiser pesquisar, chama a comensalidade de Jesus. Virou uma teologia. Você pesquisa no Google, você vai achar, tem vários livros, artigos. Tem um livro que eu li uma vez muito interessante, que falava justamente sobre essa comensalidade de Jesus, de um padre. E é interessante que o padre é chamado Paulo Júnior, mas ele fala exatamente sobre essa questão do aspecto, a mesa de Jesus, um sinal do reino de Deus. Quando Jesus sentava à mesa, quando Jesus comia com as pessoas, era um sinal do reino de Deus. E eu queria trazer esse aspecto da mesa, da ceia do Senhor, como uma restauração de comunhão. Porque é isso que é para nós essa ceia. A ceia não deixa de ser uma restauração de comunhão. Como o Guto bem falou, filho, uma vez filho, sempre filho. E às vezes a gente não entende o que significa isso, porque você, então presbiteriano, o pessoal fala, porque tem essa doutrina que não perde salvação, uma vez salvo, sempre salvo, então pode fazer o que quiser. Gente, não é isso. Mas quando nós pecamos, quando nós fazemos isso sem entender, sem discernir, quando nós negligenciamos a nossa vida, nós perdemos a comunhão, como Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 vai falar que o braço de Deus não está encolhido que Ele não possa ajudar, nem os seus ouvidos surdos que não possam ouvir, mas os seus pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto para que Ele não nos ouça. Então quando nós olhamos essa questão, nós nos afastamos, nós perdemos a comunhão, nós perdemos relacionamento. Não é que Jesus Cristo vai morrer na cruz cada vez que você pecar. Jesus já morreu na cruz. O seu pecado, o seu perdão, na verdade, é o que garante o seu perdão é o sacrifício de Jesus na cruz. O sangue já foi derramado. O pecado que você vai cometer amanhã é perdoado onde? Na cruz. O pecado que você vai cometer semana que vem é perdoado onde? Na cruz. Então quando a gente fala que não perde salvação, não é por nossa causa, não é por nossa fidelidade, não é por nossa, é por causa da obra dele, por causa da fidelidade dele, porque ele já cumpriu. Só que a gente não entende que isso não nos dá o direito de viver do jeito que a gente quer. Isso não nos dá o direito de falar assim, então tá bom, vou largar a mão, não, porque nós perdemos a comunhão. E essa mesa é uma restauração de comunhão. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero olhar para esse aspecto da ceia e pensar numa restauração de comunhão. Acompanha comigo a leitura. 1 Coríntios capítulo 11. Você pode abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. O texto que fala sobre a ceia do Senhor. A partir do versículo 17. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 17, vai dizer assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem.
Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito agora nos ilumine. Nós nos submetemos à tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero olhar nessa noite, olhando para essa ceia do Senhor, para essa mesa, como restauração de comunhão. Como eu disse, restauração de comunhão, porque muitas vezes nós nos afastamos, nós nos desviamos, nós negligenciamos a nossa fé, os alicerces da nossa fé. Então eu quero tratar nessa mesa hoje como uma restauração de comunhão. Restauração de comunhão com quem? Primeiro com Deus. Restauração de comunhão com Deus. Quando a gente olha para esses dois propósitos, Deus falando, como disse no início, o propósito memorial e o propósito proclamativo. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, nós nos lembramos do sacrifício dessa obra redentora do Senhor, nós fazemos isso em memória dEle, nós nos unimos a Ele novamente, nós restauramos a nossa comunhão com Deus, nós restauramos a nossa vida com Jesus, mas não só nesse argumento. Eu acho que o argumento maior para restauração de comunhão é quando ele fala, este cálice, ele levanta, e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E aí eu queria te levar para Jeremias capítulo 31, se você puder, abra a sua Bíblia, rapidamente. Em Jeremias capítulo 31, é quando traz essa expressão da nova aliança, para a gente entender o que significa essas palavras de Jesus. E eu quero que você leia, porque esse texto é muito forte, é muito profundo, mas a gente precisa entender o que significa essa mesa. Se a gente vai falar sobre alicerce, a gente precisa entender o que é essa nova aliança, e por que nós celebramos a mesa, a ceia do Senhor, todos os meses. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31, versículo 31 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais de seus pecados. Gente, olha que impressionante. Deus está querendo dizer assim, eu serei o seu Deus, você será o meu povo, e eu perdoarei toda a maldade, e dos seus pecados não me lembrarei mais.
Você consegue perceber isso? Você consegue captar a importância, a profundidade de uma nova aliança? Onde ele está dizendo que profeticamente aqui em Jeremias, olhando para a vinda de Jesus Cristo, que quando Jesus Cristo vem e rasga o véu, e por isso que ele diz tetelestai, e essa expressão está consumado, que ele diz na cruz também é profunda demais, porque ele está dizendo acabou, o seu escrito de dívida está rasgado. Quando você celebra a ceia do Senhor, você pode sair por aquela porta de cabeça erguida, porque os seus pecados estão perdoados. Você pode sair por aquela porta para viver uma vida em paz, alegre. Ah, pastor, mas o senhor não sabe da minha vida. Ah, Ju, você não sabe o que eu fiz. Deus sabe, Deus está dizendo para você, se você se arrepender verdadeiramente, se você entregou sua vida para Jesus Cristo, se você tem comunhão com Ele, Ele apaga os seus pecados, e dos seus pecados Ele não se lembra mais. E você pode falar assim, ah, mas quando eu vou aí fora, eu não sei se, eu fico com vergonha de evangelizar. Olha como é que é essa restauração de comunhão. Você pode sair daqui, talvez a palavra da moda não é empoderamento, você pode sair daqui empoderado para falar de Jesus, porque se alguém apontar o dedo para você, você fala assim, realmente eu fiz isso, mas esse pecado Deus não se lembra mais, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Ah, mas aquilo, se apontarem o dedo para você, se acusarem de você de alguma coisa, por isso que o apóstolo Paulo fala que não há acusação contra os filhos de Deus, porque Deus justifica, quem os condenará? Gente, quando você celebra a ceia do Senhor, você restaura a sua comunhão com Deus. E aí é um negócio assim, a gente às vezes trata a ceia como algo místico. Ah, mas eu vou tomar ceia e aí aquele mês vai ser diferente. Eu vou tomar ceia para me fortalecer contra o pecado. Eu vou tomar ceia e aí eu vou sair lendo a Bíblia. Eu vou tomar ceia e aí eu vou fazer oração. Amém, tomara que seja isso. Mas eu quero que você entenda o caminho. Você não toma ceia para ficar mais forte para ler a Bíblia. Mas quando você toma ceia e entende essa restauração de comunhão, eu saio daqui querendo conviver mais com Jesus. Imagina assim, alguém que você cortou relacionamento, que você está brigado, está meio estranho. Normalmente quando acontece alguma coisa assim, vamos falar de igreja, e aí acaba o final, tem um corredor aqui, você não quer falar com a pessoa. Aí você desvia, você sai por aquela porta, aí você vê a pessoa naquela porta, você calma, olhar, você chegou num aniversário, ou chegou num evento, tem aquela pessoa que você está meio assim, você não quer falar. Por quê? Porque você está com o relacionamento cortado. Mas vamos supor que por algum motivo vocês se acertaram, e alguém que você gosta muito, alguém que você conviveu muitos anos, e vocês se acertaram, e zeraram, e conseguiram olhar uns nos olhos dos outros e falar, eu te amo, eu te perdoo, está tudo resolvido. Quando você chega no aniversário e a pessoa está lá, você vai direto conversar com a pessoa. Você quer recuperar o tempo perdido. Você sai de um culto e se a pessoa te chamar ainda para comer uma pizza, se a pessoa te chamar para um churrasco e fala, vamos, porque você quer conversar, você quer conviver. Eu falei de manhã, meus pais não são daqui, eu não tenho família aqui, e aí quando meus pais vêm, a gente se vê super pouco, você quer passar tempo junto, quer tomar café, quer acordar e curtir, quer ficar ali. Imagina, meus pais vêm de distante, não vê muito tempo, aí chega, não paro em casa, sai o tempo todo. Ela fala, poxa, mas nós viajamos até aqui para ficar com vocês, vocês não param em casa, vocês não ficam aqui. É mais ou menos isso. Quando você restaura a comunhão com Deus, você quer passar tempo com Ele. Não é que a mesa aqui tem um poder místico, mas é você restaurando a comunhão. E aí você sai depois de celebrar a ceia e você quer ler a Bíblia, porque você quer conhecer mais Jesus, porque você quer conviver com Ele. Você celebra a ceia do Senhor e você quer orar mais, porque você quer conversar com Jesus, porque você quer falar do seu coração, abrir o seu coração para Ele, porque você quer ter tempo com Ele. Você quer evangelizar, porque se antes você era tímido por causa do seu comportamento, porque eu não sei a Bíblia, porque eu sei, não, você quer evangelizar agora, e você pode convidar e falar de pessoas de uma maneira poderosa, porque Deus lavou os seus pecados, e não se lembra mais deles, e não tem acusação contra os filhos de Deus. Você percebe como a restauração de comunhão muda a nossa vida, não como algo místico, mas porque eu entendo a nova aliança no sangue de Jesus. Mas não é só a restauração com Deus. Essa mesa também restaura a nossa comunhão
com o próximo. Restaura a comunhão com o próximo. Porque quando você presta atenção no texto que nós lemos de 1 Coríntios, ele cita dois problemas aqui. Que tinha gente participando de modo indigno e que tinha gente participando sem discernir o corpo, sem esperar um pelo outro. Então, quando nós celebramos a ceia, nós também celebramos essa comunhão. E se eu estou falando hoje sobre restauração de comunhão, nós restauramos a nossa comunhão com o próximo, com o corpo, com a igreja. Porque naquela época a ceia do Senhor é diferente de hoje. Como na igreja primitiva, a ceia do Senhor era uma refeição. Era uma refeição. Eles jantavam, ceiavam juntos. E aí, Paulo dá uma bronca. Esse texto de 1 Coríntios 11 é uma bronca. Porque quando chegavam lá, tinha gente que já tinha comido, estava embriagado e gente passando fome. E Paulo é muito duro. Porque Paulo chega e fala assim, ó, o que vocês estão fazendo, vocês acham que é a ceia do Senhor? Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. É como se ele chegasse hoje e falasse, sim, vocês viram isso, mas se ele vê algumas coisas na igreja, e ele fala assim, vocês acham que estão celebrando a ceia do Senhor? Eles estavam num culto, que para eles era uma refeição, e que depois tinha os momentos, mas era uma refeição mesmo. Ele fala, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, porque se vocês não estão em comunhão, discernindo o corpo, isso não é ceia do Senhor. Então essa mesa aqui, para nós é uma restauração da comunhão com a igreja, com o próximo. Era mais ou menos assim, tentando trazer para a nossa realidade. Imaginemos também que a gente vai celebrar a ceia como um jantar. Então os mais abastados, os mais ricos chegavam trazendo a sua comida, vamos fazer um junta-panela. E aí eles traziam sua bebida, traziam sua comida, sua refeição, era tudo para juntar. Só que na igreja nem todo mundo era rico. E tinha um pessoal que eram os escravos, pessoas que trabalhavam, às vezes até na casa de pessoas ricas. E aí essas pessoas tinham que fazer o jantar para essa pessoa rica, depois lavar a louça, depois organizar, depois deixar tudo limpo. E aí só quando esse rico, talvez incrédulo, liberasse essa pessoa, ela corria para a igreja para tentar chegar para celebrar a ceia do Senhor. Mas quando esses empregados, quando esses menos favorecidos chegavam para celebrar a ceia do Senhor, não tinha mais nada, já tinham comido, já tinha gente bêbada, e eles passavam literalmente fome. E aí Paulo fala assim, vocês não estão entendendo o que é a ceia do Senhor. Tentando trazer para o que nós fazemos hoje, por isso que a gente toma juntos, a gente espera, né? Os presbíteros distribuem os elementos, a gente espera para celebrar junto. A ideia do esperar um pelo outro, mas isso é só didático. O princípio por trás disso é, se há divisões entre nós, se há contendas entre nós, se há falta de perdão entre nós, se a gente não entende que todos somos iguais, se a gente faz essa distinção, porque um negócio interessante de igreja é isso, quando entra por aquela porta, o sangue de Jesus nos iguala, o sangue de Jesus nos nivela, e aqui não tem o doutor tal, o juiz tal, a profissão tal, o empresário tal, o rico ou o pobre, não. Quando passa por aquela porta, somos todos merecedores da ira de Deus, e recebedores da graça de Deus sem merecimento algum. Somos todos pecadores que precisam da graça de Jesus. Quando entra por aquela porta, o sangue de Jesus nos iguala, somos membros da mesma família, somos irmãos em Cristo, somos iguais. Por isso nós precisamos perdoar uns aos outros, porque quando não perdoamos uns aos outros e vamos celebrar a ceia do Senhor, o que Paulo está dizendo é assim, porque você se considera superior. A gente não consegue perdoar o irmão, porque fala assim, se fosse comigo seria diferente. Eu seria mais humilde, ou eu seria mais espiritual, eu pediria perdão logo, eu já falaria com a pessoa, já tentaria acertar. E na verdade, a gente não libera perdão, ou a gente não pede perdão, porque no fundo, a gente se considera superior ao outro. Ele que tem que me pedir perdão, ele que tem que reconhecer, ele que tem que vir falar. E aí a gente chega aqui, e celebra a ceia do Senhor, de uma maneira indigna. Quando ele fala de participar da mesa do Senhor indignamente, ele não está falando da dignidade que a gente tem para participar, porque ninguém é digno de participar. Se a gente vamos conversar, todo mundo é pecador, ninguém é digno de chegar perto dessa mesa.
O que Paulo está dizendo é a maneira que eles tratavam a mesa. E quando a gente trata essa mesa, sem discernir o corpo, sem perdoar o irmão, tratando com diferença, tendo essa desigualdade, fazendo essas comparações, tendo contendas no nosso meio, sem ajudar o próximo, sem estender a mão para aquele que precisa do nosso meio. Se a gente faz isso, Paulo diz, nós não estamos celebrando a ceia do Senhor. A gente está fazendo um lanchinho no meio do culto. Um lanchinho no meio do culto. E vou te falar, um lanchinho meia boca, porque antigamente era pão puma. Lembra quando era, quem é de antigo de igreja lembra que é pão puma. As diaconisas vinham, cortavam o pão puma direitinho, era ainda maciozinho. Agora é uma bolachinha que está aí depois da pandemia, a bolachinha que está lá guardada não sei quanto tempo. Né? Se a gente não entende a mesa do Senhor, a gente está fazendo um lanchinho no meio do culto, mas a gente não está celebrando a ceia do Senhor. Essa mesa é um convite. É um convite, até mesmo um convite à restauração da comunhão com Deus e à restauração da comunhão com o próximo. Porque aqui, gente, vamos ver, vamos conversar, ser sincero. Tem gente que às vezes a gente vai dar a ceia, vai falar a ceia, e até mesmo a gente se acha tão espiritual, e aqui tanto eu quanto o Gus, a gente fala sobre, que a gente acha que é mais que Deus. A gente fala assim, não, eu não estou... Deus está te convidando à ceia, e você, achando que é Deus, não, hoje eu não estou, porque essa semana, porque assim, esse pessoal toma, como é que fala, são hipócritas, esse pessoal toma, mas eu sou tão bom que eu consigo me avaliar. Gente, não é isso, a ceia não é para você, não é para você ficar de fora, a ceia é para você participar e acertar a sua vida. É um convite à restauração da comunhão. Ah, mas eu estou obrigado. Então é justamente esse o evangelho. Acerta a sua vida, vai pedir perdão, vai liberar perdão, vai restaurar a comunhão e participa da ceia, porque esse é o convite do Senhor. Quantas e quantas vezes, como igreja, até nós tratamos a ceia como um castigo para as pessoas. Quem também é mais antigo de igreja vai entender, você tomava gancho. Aí você ia lá, vai tomar disciplina. 3 meses sem tomar ceia. E aquilo doía no nosso coração, né? Depois a gente foi entendendo que o convite é justamente para ter comunhão. É lógico que tem que continuar a disciplina, é lógico que a gente participa como igreja, mas a questão é, acerta a sua vida. Esse é o convite, restaura essa comunhão com Deus, restaura essa comunhão com o próximo, e participa dessa ceia, porque ela é espiritual, mas não só restaurar a comunhão com Deus, não só restaurar a comunhão com o próximo, mas essa mesa também é um convite à restauração da comunhão conosco mesmo. Quando ele diz lá, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Essa mesa é uma oportunidade de você fazer um autoexame. Essa mesa, na verdade, é um convite para você olhar para dentro de você. E talvez até para você se perdoar, se aceitar. É uma restauração à comunhão, porque quando a gente restaura a nossa comunhão com Deus, a gente consegue olhar para dentro de si, para o nosso próprio coração, para o nosso próprio comportamento, para as nossas próprias dores, e ter uma cura interior. Ter uma cura interior mesmo. Quantas pessoas estão participando da ceia do Senhor, mas não se perdoam? Quanta gente não desfruta de uma vida abundante com Deus, porque de repente aconteceu alguma coisa no passado, e a gente vê isso tanto naqueles retiros que a gente tinha de vida vitoriosa, ou qualquer outro retiro ou acampamento que você já tenha ido, e aí você vê pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que não conseguem se amar, pessoas que não conseguem se aceitar, pessoas que não são resolvidas com o seu passado, com as suas dores, com os seus traumas, com alguma coisa que aconteceu, com talvez separação dos pais, talvez um abuso que aconteceu na adolescência, na infância, pessoas que não conseguem olhar para o seu passado e não têm aquilo ainda resolvido, tratado, curado. Essa mesa também é uma mesa que é um chamado para você restaurar a comunhão com você mesmo, para você olhar para dentro de si, fazer um autoexame, uma autoanálise e falar: Deus, eu quero cura para a minha vida. É tão difícil esse exercício hoje. É tão difícil, porque é muito mais fácil a gente apontar o pecado do outro
do que a gente olhar para o nosso próprio comportamento. É mais fácil a gente apontar e acusar as pessoas do que a gente olhar para dentro de si, fazer um autoexame e perceber se eu estou digno de participar dessa mesa ou não. E às vezes a gente até usa argumento teológico, versículo bíblico, porque tem gente que fala lá, Mateus 7 fala que não é para julgar ninguém, então ninguém julga ninguém, não pode julgar ninguém, porque está lá Mateus 7, só que, olha lá Mateus 7, na verdade o que Mateus 7 está dizendo, e a gente sabe que é Jesus falando, ele está falando assim, ó, não julgueis, porque na medida que você julgar, você pode ser julgado. E aí ele fala lá do tirar o cisco do olho do teu irmão, quando tem uma viga no teu olho. E aí a gente fala assim, ó, usando o versículo bíblico, está vendo lá? Mateus fala assim, então ninguém é para olhar para a vida de ninguém. Não é isso que diz Mateus não. Ele fala que se você quer ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele, você tem que ver se a sua vida está condizente com isso. Então ele fala, tira a viga primeiro do teu olho, porque senão a gente fica com essa hipocrisia de ficar apontando para os nossos irmãos, mas você não olha o seu próprio comportamento. E ele fala, tira então a viga, a trave que está no teu olho, para você poder enxergar melhor, para você poder claramente ajudar a tirar o cisco do teu irmão. Na verdade é para a gente se ajudar sim, a tirar o cisco e as travas e as vigas uns dos outros, porque isso é cristianismo, isso é família. Se você acha que você está aqui como membro da igreja, se você fez as 10 aulas, agora serão 10 aulas, na semana que vem inclusive, classe de novos membros, se você não é membro da nossa igreja ainda, a partir do domingo que vem você pode participar, 9 horas da manhã, tem a sala de novos membros para você conhecer, e a gente fala sobre isso, os presbíteros dão essas aulas, porque aqui é a ideia assim, que nós somos responsáveis uns pelos outros, isso aqui é um corpo. A sua vida tem a ver com a minha vida sim. Se você acha que vai chegar na igreja e falar assim, quer saber, não se mete na minha vida que eu não me meto na sua. Se você acha que cristianismo é isso, você está no lugar errado, porque aqui é onde o teu pecado afeta a nossa vida, onde o meu pecado afeta a sua vida, onde a tua dor precisa doer em mim, aqui é onde a gente se importa assim um com a vida do outro, e a gente vai ajudar todos juntos, e aí sim, sem hipocrisia, a tirar os ciscos e as travas nos nossos olhos. Isso é a ceia do Senhor. Então a gente olha para alguns textos e a gente tem essa falácia, não, mas não é para julgar, não, mas não é para falar, porque é mais fácil a gente apontar o pecado do outro do que a gente olhar para a nossa própria existência, para o nosso próprio comportamento. Essa mesa é um convite a esse autoexame, essa mesa é um convite a você restaurar a sua comunhão com você mesmo, para você olhar para dentro de si, e para você perceber que Deus já perdoou o teu pecado, você pode se perdoar sim, para você perceber que Deus te aceitou e Deus te ama, você pode se amar e você pode se aceitar, para você entender que você pode aceitar o seu corpo, o seu físico, porque Deus te fez de uma maneira perfeita. Quantas e quantas pessoas têm problemas emocionais seríssimos, Deus te convida a restaurar a comunhão com Ele, a restaurar a comunhão com as pessoas, restaurar a comunhão, fazendo esse autoexame, olhando para dentro de si, e fazendo esse autoexame. Feche os teus olhos. Eu quero te convidar, te desafiar, a literalmente a restaurar a comunhão nessa noite. Eu não vou fazer nenhum apelo, porque talvez um apelo seria todo mundo tinha que vir para frente, porque isso é um convite a todos nós. Essa mesa é um convite a todos nós, todos os filhos, como a gente sempre ministra, todos os regenerados, todos os nascidos de novo. Mas essa mesa é um convite a você restaurar a comunhão com Deus, a restaurar a comunhão com o próximo, e é um convite sim a olhar para dentro de você, fazer esse autoexame. E é aí que eu estou chamando aqui de restaurar a comunhão com você mesmo. O que eu quero te desafiar, te incentivar, é literalmente a perceber qual desses 3 aspectos você precisa ajeitar, acertar na tua vida. Se você tem algum tipo de quebra de comunhão com o irmão, com o próximo, então Deus está te chamando nessa noite a restaurar a comunhão com a igreja. Se talvez você esteja distante de Deus, hoje faz tempo que eu não oro mais, não leio a Bíblia, estou com uma vida
espiritual fria, negligente. Talvez essa noite é a noite de você restaurar a sua comunhão com Deus, voltar a ler a Bíblia, voltar a buscar, voltar a fazer oração, voltar à comunhão com Ele. Mas talvez nessa noite você esteja distante de você mesmo. Você não consegue olhar para dentro de si, você não consegue reparar nos seus próprios erros, você não se aceita, você não se perdoa, tem acontecido algumas coisas. Talvez essa noite Deus te trouxe aqui para você restaurar essa comunhão com você mesmo. Eu não sei qual desses 3 aspectos, mas que essa noite, com a celebração dessa ceia que nós já tivemos, que essa noite seja um marco na tua história para restauração de comunhão com Deus, com a igreja ou com você mesmo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos restaurar a nossa comunhão. Pai, em primeiro lugar, sempre com o Senhor, porque nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não fazemos nada. Pai, sem o Senhor nós nem nos arrependermos sozinhos podemos. É o Senhor quem produz em nós tudo isso. Por isso nós queremos restaurar nossa comunhão com o Senhor. Mas queremos restaurar nossa comunhão com a igreja. Queremos restaurar esse autoexame, esse exercício de olhar para dentro de nós todos os dias, diariamente, constantemente, para restaurarmos a nossa vida. Pai, que essa noite seja uma noite de restauração, e restauração dessa comunhão, dessa intimidade com o Senhor, com a igreja, conosco, em nome de Jesus, e para a honra e glória dEle. Amém. Vamos ficar de fé para receber a bênção do Senhor? Igreja, receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e Pai, e a comunhão, o consolo, a comunhão do Espírito, a comunhão dessa mesa, a comunhão da ceia do Senhor, os dons, o fruto do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, não só agora, mas até a volta e por toda a eternidade. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.